Olá, povo abençoado de Deus. Hoje nós vamos comentar o capítulo Gênesis, capítulo 47. Deixe o seu like, o seu comentário neste capítulo que está magnífico. Nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Oi! Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós vamos entrar aqui no capítulo 47. No final do capítulo 46, José falou com... Desculpa, irmãos. José falou com eles para falar realmente o que eles eram. Porque o que os parentes, os irmãos de José faziam, os egípcios consideravam uma abominação. Uma abominação. Eles tinham nojo. E aí o faraó foi receber, lá aqui no capítulo 47, o faraó foi receber a família de José. E aí ele fala assim, no capítulo 44, a recepção de faraó. Então veio José e anunciou a faraó e disse: meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E ele pegou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e colocou-os diante de faraó. Então disse faraó aos seus irmãos, aos irmãos de José: o que vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês? E eles fizeram conforme José orientou, e também era verdade, não estava falando mentira. Eles disseram assim: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. E disseram mais a faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz seu pai habitar no melhor lugar da terra do Egito, ele e seus irmãos. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado e sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Esse faraó aqui é o faraó bom, viu, gente? Não é aquele que nós vamos ainda entrar na história dele, não. É porque toda pessoa que tomava posse de um reinado era chamado de faraó, tá? É igual lá na história de Abimeleque. Todo mundo que tomava o reinado era chamado de Abimeleque. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias de ano de sua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são de 130 anos. Eu tenho 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais no dia de sua peregrinação. E Jacó abençoou a faraó e saiu da sua presença. E José o fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. José, como governador do Egito, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome.
Então José recolheu todo o dinheiro que achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos na tua presença. Dai-nos pão, nós vamos morrer na sua presença? Porquanto o dinheiro nos falta, não temos mais dinheiro para comprar. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou dar a você o dinheiro que falta. Então trouxeram o seu gado a José, assim José deu a eles pão em troca de cavalos, ovelhas em troca cavalos, ovelhas, vacas, jumentos, e sustentou tudo em troca de pão, aquele ano por seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, meu senhor. O senhor já possui os animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto de nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e a nós e a nossa terra nós seremos servos do faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de faraó. E quando o povo fez-lo passar a cidade, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra do sacerdote não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam da sua porção que faraó lhe tinha dado, por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó. Eis aí tem de semente para vós, para que semeeis na terra. Ele falou que, né? Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas também, que os seus filhos comam também. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos do faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que faraó tirasse o quinto, só a terra do sacerdote não ficou sendo de faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram de 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Então Jacó pediu, falou assim: olha, eu peço você, jure, né? Coloque a tua mão debaixo, era o costume da época, que eu não quero ser enterrado aqui no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra, meu pai. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.
Então aqui ele falou assim, eu não quero ser enterrado no Egito. Eles foram bem alimentados. Jacó viveu bastante, né, gente? Olha, ele viveu mais de 17 anos. Ele chegou lá com 130 anos, né? E aqui José obedeceu e foi bênção. Esse é o capítulo 47. Deixe o seu like e o seu comentário.